Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 17. As quatro principais facções de poder. Após o término da competição, todos queriam encontrar Lin Bai para parabenizá-lo, mas perceberam que ele havia desaparecido há muito tempo. Para Lin Bai, tempo era dinheiro. Se ele tivesse o tempo para lidar com pessoas irrelevantes, poderia usá-lo para se cultivar adequadamente. Além disso, ele estava muito interessado na técnica da fase da miríade devoradora do céu que acabara de obter. Eu preciso obter muito cultivo. Com o sistema de retorno em mãos, o que mais não me falta é o cultivo. Lin Bai, que todos não conseguiram encontrar, já havia aparecido no porão abandonado na parte de trás da montanha. Ninguém teria pensado que a pessoa que acabara de obter o primeiro lugar na academia poderia realmente ficar nesta sala estreita. Lin Bai estudou a técnica de cultivo em sua mão. Não se sabia de que material era feita a capa do livro antigo, mas parecia bastante antigo. Os cantos encaracolados amarelos falavam da longa história deste livro. A técnica da fase da miríade devoradora do céu. As palavras na capa eram fortes e poderosas, e a aura dominadora que veio até ele parecia que enquanto ele pudesse cultivá-la, até mesmo o céu e a terra estariam sob seu controle. Na realidade, ninguém poderia dizer o que estava acontecendo. Afinal, desde a antiguidade, contava-se nos dedos o número de pessoas que a cultivavam. Algumas pessoas diziam que se a cultivassem ao extremo, ela poderia realmente engolir o céu, enquanto outras diziam que essa técnica de cultivo era inútil. Isso porque o cultivo e o poder espiritual exigidos nos estágios posteriores eram simplesmente aterrorizantes demais. Era como um poço sem fundo que nunca tinha fim. Não importa quanto amplo o cultivo de força espiritual alguém tenha, tudo seria consumido. Ele lembrou que havia uma antiga família aristocrática que não acreditava nisso e usava toda a força do clã para apoiar os discípulos do clã que eram capazes de cultivar essa técnica de cultivo. Essa pessoa realmente correspondeu às suas expectativas. Depois de cultivar esta técnica de cultivo, sua força aumentou aos trancos e barrancos e ele se tornou escolhido da geração. No entanto, com o passar do tempo, independentemente de serem recursos, cultivo ou poder espiritual, os requisitos tornaram-se cada vez maiores. Era como se uma baleia os estivesse engolindo. Mesmo as antigas famílias aristocráticas não podiam pagar e quase morreram por causa disso. Felizmente, eles interromperam suas perdas a tempo e desistiram. Mesmo assim, sua vitalidade ainda estava muito prejudicada. Cair de uma família aristocrática de primeira linha foi o suficiente para mostrar o quão aterrorizante era essa técnica. Lin Bai circulou um ciclo de cultivo e já podia sentir a profundidade dessa técnica de cultivo. Era como se houvesse uma força fluindo através de seus meridianos para todas as partes de seu corpo. Dava às pessoas a sensação de que um novo meridiano havia se aberto em seu corpo. Baseava-se na força. 10 forças eram um boi, 10 bois eram um elefante e 10 elefantes eram um dragão de inundação. Continuou assim e recebeu o nome de Even Devouring Myriad Base Art. Se alguém pudesse cultivar esta arte para a força de 10.000 elefantes, poderia imaginar seu poder. Foi uma pena que a pessoa que cultivou o registro mais alto nesta técnica de cultivo parecesse ter cultivado apenas a força de 1.000 elefantes e parado por aí. Mas esse consumo de cultivo é realmente grande. Lin Bai ficou um pouco surpreso. A energia espiritual que ele acumulou foi suficiente apenas para circular alguns ciclos antes de ser varrida, forçando-o a parar de cultivar. Não é de admirar que seja uma técnica de cultivo que queima dinheiro. Se alguém não tem nenhum veio de pedra espiritual em casa, ele nem ousaria cultivá-lo. Embora Lin Bai não tivesse nenhuma mina em casa, ele tinha o sistema. Ele olhou para o ambiente ao seu redor e imediatamente mostrou uma expressão desdenhosa. O céu alternativo e a terra abençoada eram muito importantes para o cultivo. Se alguém pudesse cultivar em um bom céu alternativo e uma terra abençoada, sua eficiência quase dobraria. E o céu alternativo e a terra abençoada foram divididos de acordo com a classificação. De alto a baixo, eles eram céu, terra, místico, amarelo e sem classificação. O ambiente de vida no porão era muito pobre. As condições foram ainda menos classificadas do que não classificadas. Ele teve que encontrar uma maneira de mudar de residência. Lin Bai calculou sua própria riqueza. Todas as pedras de cristal que ele ganhou antes foram usadas para comprar bolsas de armazenamento e água de energia espiritual. Agora, ele só tinha o bônus de 100.000 que acabara de receber. Foi uma gota no balde. Estava longe de ser suficiente para comprar um lugar melhor. Um centavo pode derrotar um herói. Parece que ainda tenho que ganhar dinheiro.
Lin Bai pensou por um momento e decidiu ir para a Associação de Artes Marciais para aceitar missões. Afinal, com sua força atual, sem falar nas missões de alto nível, pelo menos as missões de nível médio não seriam um problema. Quando ele caminhou para a Associação de Artes Marciais, em comparação com as poucas pessoas habituais, havia agora 3 camadas de pessoas dentro e fora. Era quase impossível passar pela porta. Ele não sabia o que havia acontecido, mas hoje estava especialmente agitado. Em ambos os lados da rua, havia muitas pessoas assistindo ao show. Lin Bai não pôde deixar de perguntar: o que está acontecendo hoje? Todo mundo está lotado aqui. Será que algo especial aconteceu? Essa pessoa disse animadamente: você ainda não sabe, certo? Se for um membro comum vendendo dinheiro no nome, eles podem obter 1000 cristais. Se for um membro sênior, eles podem obter 5000 cristais. Ao ouvir isso, Lin Bai ficou ainda mais confuso. O que você quer dizer com vender dinheiro no nome? Ele revelou um olhar surpreso. Você nem sabe de uma notícia tão importante. As 4 forças principais estão correndo para capturar as pessoas. Lin Bai estava totalmente focado no cultivo e não falava com ninguém da academia. Pode-se dizer que ele não prestava atenção ao mundo exterior. Ele só descobriu depois de perguntar detalhadamente. Havia 4 forças principais na cidade, a saber, a agência de escolta da Espada Quebrada, a loja de medicina do Lótus Verde, o dojo daoísta do Vento e Nuvem e a Câmara de Comércio das 1000 Bestas. Descobriu-se que eles haviam descoberto recentemente um novo paraíso. Na verdade, tinha uma veia espiritual de grau místico de nível médio. Coincidentemente, essa veia espiritual não pertencia a nenhum dos poderes. Portanto, todos queriam um pedaço do bolo. Para determinar a propriedade da veia espiritual, as 4 grandes potências tiveram muitas disputas. No final, eles decidiram realizar uma competição. Por uma questão de justiça, limitou-se apenas à participação da geração mais jovem. O vencedor final receberia metade da veia espiritual e os 3 poderes restantes dividiriam o restante igualmente. A competição seria realizada em equipe e também poderia ser solicitada ajuda externa. Portanto, todos correram para o lado da Associação de Artes Marciais para recrutar pessoas. Entre eles, a Câmara de Comércio das 1000 Bestas era extremamente rica e gastaram uma grande soma de dinheiro. Parecia que eles estavam determinados a obter a veia espiritual desta vez. Então qual será a recompensa por sua vitória na competição? Essa pessoa balançou a cabeça, indicando que não sabia. Como pessoas como nós poderiam saber? Talvez só saberemos depois de participarmos da competição. Afinal, as 4 grandes facções se uniram para organizá-lo, então as recompensas não devem ser tão ruins. Mesmo que não haja recompensas, se pudermos ir para a terra abençoada do céu alternativo para cultivar de graça, acho que não seria uma perda. Ele revelou um sorriso autodepreciativo. No entanto, para pequenas figuras como nós, que não têm altos níveis de cultivo, só podemos ir lá como bucha de canhão. Seria bom o suficiente se conseguíssemos o dinheiro, mas esqueça as recompensas. Pode-se dizer que as 4 principais facções da cidade ocuparam as melhores terras abençoadas do paraíso alternativo. Infelizmente, eles não estavam abertos a estranhos e estavam disponíveis apenas para pessoas de suas próprias facções cultivarem. Depois de explicar tudo para Lin Bai, aquela pessoa correu às pressas para a Associação de Artes Marciais. Eu não vou falar com você agora. Se a Câmara de Comércio das 1000 Bestas contratou pessoas suficientes, sofrerei uma grande perda. Lin Bai observou sair, seu coração ligeiramente comovido. Seja pelas recompensas desconhecidas ou pela oportunidade de cultivar na terra abençoada do paraíso alternativo, participar desta competição só traria a ele benefícios e nenhum dano. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 18. Encontro casual com Shinlu. Assim que ele entrou na Associação de Artes Marciais, ele viu algumas placas visíveis. A Broken Sword Escort Agency era uma pequena espada que brilhava com uma luz fria. Ele não sabia por que faltava um canto da espada, mas, mesmo assim, não diminuía sua dignidade. A Green Lotus Medicine Shop era um pedaço de folhas e galhos verdes cheios de vitalidade. Estava cheio de um cheiro exuberante de verde. O Wind Cloud Oeste Dojo tinha o símbolo de nuvens brancas. Parecia livre e desinibido, e havia uma sensação de despreocupação permeando. Quanto à Câmara de Comércio das 1000 Bestas, era uma cabeça de fera feroz, olhando a multidão que passava com olhos cobiçosos.
Como a Câmara de Comércio das Mil Bestas era rica e arrogante, ela tinha o maior número de pessoas ao seu lado. Lin Bai hesitou por um momento antes de se aproximar. De acordo com a situação atual das quatro forças principais, a Câmara de Comércio das Mil Bestas tinha uma chance muito alta de ganhar o primeiro lugar. Era melhor ir até lá. Quando o responsável viu Lin Bai entregar um cartão de membro de alto nível, sua expressão era indiferente. Talvez seja porque eles eram ricos e arrogantes. Já havia um bom número de pessoas que se inscreveram anteriormente. Membros de alto nível que geralmente eram raros também eram muito comuns aqui. Todo mundo não era tolo. Havia um grande número de pessoas que tinham alguma força, mas não eram das quatro grandes facções. Eles também tinham os mesmos pensamentos de Lin Bai e queriam aproveitar esta oportunidade para obter alguns benefícios. Todos eles vieram para o lado da Câmara de Comércio das Mil Bestas. Como resultado, eles recrutaram um grande número de pessoas aqui e estavam quase cheios. Não era de admirar que ele tivesse uma atitude indiferente. Como está seu nível de cultivo? Vamos dar uma olhada na sua identificação. Como Lin Bai estava ocupado com cultivo anteriormente, juntamente com a próxima competição, ele se esqueceu de atualizá-lo. Como resultado, a identificação ainda estava escrita no nível 4 de Uchan. O que? Apenas o quarto estágio Uchan. O gerente olhou para o cartão de membro avançado e olhou para Lin Bai com desconfiança. Ele disse sem rodeios, como um mero Uchan nível 4 poderia obter um cartão de membro avançado. Será que ele usou algum meio impróprio? Não era de admirar que ele tivesse tais pensamentos. Os nomes dos membros avançados da lista estavam todos no 7º ou 8º nível. Havia até mesmo aqueles que estavam no reino Xinjiang. O nível de cultivo de Lin Bai não ficaria bem na lista. A pessoa responsável impacientemente abriu a boca para afastá-los. Ele não queria mais lidar com a Lin Bai. Já estamos lotados. Não precisamos de mais pessoas. Você pode ir e dar uma olhada em outro lugar. Lin Bai franziu a testa. Mas você só. Antes que ele pudesse terminar a frase, o responsável abriu a boca com uma expressão hostil. Eu disse que já estamos cheios. Você não entende a linguagem humana? Apresse-se e afaste-se. Não bloqueie o caminho. O responsável acenou com a mão, como se espantasse moscas. Lin Bai deu a ele um olhar frio, pegou o cartão de membro avançado e se virou quase ao mesmo tempo. A Câmara de Comércio das Mil Bestas recebeu outra pessoa com um cartão de membro avançado, mas seu cultivo já havia atingido o estado de Xinjiang. Nossa Câmara de Comércio de Mil Bestas dá as boas-vindas à sua chegada. Esperamos trabalhar duro juntos nesta competição. Ao ouvir a voz atrás dele, Lin Bai sorriu indiferente. Ele sentiu que era extremamente irônico. Estamos cheios de gente. Esqueça. Como não havia mais ninguém aqui, havia um lugar para eles ficarem. Ele só esperava que, quando chegasse a hora da competição, os membros da Câmara de Comércio das Mil Bestas não se arrependessem. Lin Bai voltou à sua aparência calma habitual. No entanto, havia um toque de frieza nas profundezas de seu olhar. Quando ele estava prestes a ir para a agência de escolta da espada partida, ele ouviu uma voz feminina familiar vindo do sudeste. Wang Eliang, você está indo longe demais. Lin Bai parou de andar e olhou na direção da voz. Era da direção do Indiclaw Dojo. Esta voz parece ser, ao mesmo tempo, no Indiclaw Dojo. Shin olhou com raiva para o homem à sua frente. Duas bolhas vermelhas apareceram em suas bochechas brancas como a neve. Não se sabia se ela estava com raiva ou envergonhada. Wang Eliang, você está realmente abusando de todos no Indiclaw Dojo. Você realmente se atreveu a me tocar em público. O homem parado na frente dela usava uma túnica roxa. Era feito do pelo de uma besta de nuvem dourada e espiralada superior. Não só teve o efeito de aumentar o poder espiritual, mas sua defesa também foi excelente. A coroa de ouro púrpura em sua cabeça o fazia parecer ainda mais imponente. Seu olhar caiu sobre o corpo de Shen, que era um tanto revelador, fazendo-o parecer um pouco frívolo. Por que você está tão bravo? De qualquer forma, é apenas uma questão de tempo antes que você seja meu. Por que você tem que dizer palavras tão duras e fazer todo mundo rir de você? Vendo sua maneira hipócrita, suas palavras e palavras pareciam tratá-la como um pedaço de bolo. Shen não aguentou mais. Ela acenou com o leque e estava prestes a fazer um movimento, mas foi puxada para trás pela pessoa ao seu lado. Irmã Marcial Sênior, não seja imprudente. Você caiu no truque desse vilão. Esta é a Associação de Artes Marciais. Não podemos causar problemas aqui. O Indiclaw Dojo já estava passando por um momento difícil.
Não valia a pena ofender a Associação de Artes Marciais por tal vilão. Xin agarrou a alça de seu leque e o fechou com relutância. Ela olhou friamente para Wang Eliang. Saia do meu caminho. Wang Eliang sorriu com indiferença. Você tem um temperamento ruim. Se realmente nos casarmos no futuro, vou te ensinar uma boa lição. Vou dizer de novo. Se perder. A intenção de matar nos olhos de Xin era quase tangível, mas Wang Eliang não pareceu notar. Mesmo se formos lutar, devemos lutar no dia da competição. Vamos economizar nossa energia. Depois de dizer isso, ele saiu com seus homens. Ele deu a Xin um olhar significativo, seus olhos cheios de determinação para vencer. Lin Bai viu essa cena no meio da multidão. Descobriu-se que Xin era a filha mais velha do Wind Claw Dojo. Nos últimos anos, o Wind Claw Dojo vinha diminuindo dia após dia, a tal ponto que apenas Xin poderia ser considerado como tendo alguma força. Alguns dos outros eram bons, alguns eram ruins. Felizmente, ela ainda era bastante capaz. Não só seu talento era notável, mas ela também era bastante trabalhadora. No entanto, mesmo assim, ela ainda não conseguiu salvar o Wind Claw Dojo de seu declínio. Se ela não conseguisse o primeiro lugar desta vez e obtivesse a veia espiritual, sua linhagem seria eliminada. E a própria Xin também seria forçada a se casar com Wang Eliang, o jovem mestre da Câmara de Comércio das Mil Bestas. Irmã Marcial Sênior, o que fazemos? Não conseguimos recrutar muitas pessoas hoje, e todas elas foram arrebatadas pela Câmara de Comércio das Mil Bestas. Se isso continuar, receio. Xin mordeu o lábio e olhou ao redor da multidão. Seus olhos encontraram o olhar de Lin Bai, e seus olhos não puderam deixar de se iluminar. Havia um ajudante pronto agora. Ela havia experimentado a força de Lin Bai antes. Se ele pudesse dar uma mão, ela teria uma chance maior. Xin o cumprimentou. Que coincidência. Não esperava encontrá-lo aqui. Lin Bai assentiu. Que coincidência. Vendo que Xin parecia querer dizer algo, mas hesitou, Lin Bai já tinha alguns palpites em seu coração. Se você tem algo a dizer, apenas diga. Xin também pode ir direto ao ponto. Quero pedir sua ajuda. Espero que você possa se juntar ao nosso Wind Claw Dojo. Lin Bai ponderou um pouco antes de responder. Não é impossível para mim ajudar. Se eu puder vencer esta competição, você deve me dar prioridade para cultivar na terra abençoada do paraíso alternativo. Se podemos vencer a competição, isso é fácil. Lin Bai e Xin se entreolharam. Os dois se deram bem. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 19. Crise do vento e nuvem dojo. A competição só começaria alguns dias depois. Durante esse período, Lin Bai cultivou sem dormir ou comer. Afinal, ele havia chegado a um acordo com Xiu, e a força do pessoal da Câmara de Comércio das Mil Bestas não deveria ser subestimada. No porão da Montanha dos Fundos, sob a luz fraca, podia-se ver vagamente um enorme casulo branco. Se alguém mais se aproximasse para dar uma olhada, ficaria chocado ao descobrir que na verdade era Lin Bai. Eles só podiam ver seu corpo flutuando no ar, a energia espiritual dentro de seu corpo circulando, engolindo nuvens e exalando névoa. O ar estava congelado com fiapos de névoa branca que descia como uma via láctea distante, envolvendo dentro de si. A cena era como um sonho e uma ilusão. Mesmo este porão dilapidado parecia estar brilhando intensamente. A arte da fase devoradora dos seus estava circulando em alta velocidade em seu corpo. Era como se fosse um poço sem fundo e drenasse a energia espiritual e o cultivo rapidamente. Se isso continuasse, eles ficariam completamente exaustos. Pequeno Verde. Lin Bai gritou. Little Green, que estava cochilando ao lado dele, imediatamente se levantou e pousou rapidamente em sua mão. Ding. O hospedeiro passou por Little Green 10 dias de cultivo. O retorno de 100 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião obteve 1000 dias de cultivo. Estrondo. Um barulho alto pôde ser ouvido quando uma enorme quantidade de energia espiritual jorrou do porão. O enorme casulo branco era agora como um pequeno barco flutuando no oceano sem limites. Um poder espiritual incontável percorreu as veias de Lin Bai. Sob o batismo do poder espiritual, até mesmo os vasos sanguíneos em suas mãos revelaram uma leve cor dourada. Seu corpo e dantian eram constantemente temperados. O gargalo que ele não podia tocar foi subitamente aberto e algo jorrou. Lin Bai franziu a testa. Nesse momento, ele sentiu que todo o seu corpo estava sendo reconstruído e forjado.
Era como se seus ossos tivessem sido quebrados e as impurezas escondidas nas profundezas de sua carne e sangue tivessem sido removidas. Se fosse qualquer outra pessoa comum, provavelmente já teria desmaiado. No entanto, ele não fez um único som. Além de seu rosto pálido, ninguém poderia dizer quanta dor ele estava sofrendo neste momento. Gotas de suor do tamanho de um grão de feijão escorreram por sua testa. Os olhos de Limbai estavam injetados e seu casulo branco original ficou um pouco mais vermelho sangue. Ele não sabia quanto tempo essa dor desumana durou. Limbai estava quase entorpecido. Ele apenas sentia o seu corpo relaxar, como se houvesse uma corrente quente fluindo por seu corpo, reparando as feridas anteriores. Aquele sentimento era como uma árvore morta voltando à vida, e tudo brotando. Foi extremamente mágico. Toda a dor desapareceu e foi substituída por abundante energia espiritual. Uma luz divina brilhou em seus olhos, deixando as pessoas ainda mais com medo de olhar diretamente para ele. Uma luz divina brilhou no ar. A figura de Limbai não estava à vista. Em apenas um suspiro, ele apareceu na montanha de trás. Estrondo. Ele socou a rocha da montanha. O corpo da montanha originalmente indestrutível era como tofu. De repente, a montanha desabou e a terra rachou. Pedras quebradas voaram em todas as direções. Os pássaros voaram em estado de choque. Era como se o céu estivesse prestes a desabar. Depois de um momento, tudo se acalmou. Era como se um vento forte tivesse passado, destruindo tudo, principalmente as marcas na montanha. Ele não podia acreditar que isso foi realmente feito por um humano. Até o próprio Limbai ficou um pouco surpreso. Ele olhou para sua mão. Eu não esperava que a combinação de Endeavoring Miria Base Art e Octane Blast fosse tão poderosa. Ele apenas acenou casualmente com a mão agora e nem liberou 50% de seu poder, mas já era tão assustador. Agora, sua arte da fase da Miríade Devoradora do Céu já era bastante eficaz. Ele cultivou o poder de 2 elefantes e obteve essa técnica de cultivo por pouco tempo. Se essa velocidade fosse espalhada, assustaria as pessoas até a morte. Pode-se dizer que a sua força se multiplicou. SSSSSSSSSS. Ao ouvir os movimentos de Littlegrain, Limbai viu que parecia ter crescido um pouco mais, e a pequena protuberância em sua testa também ficou mais óbvia. Ei, o que é isso? Ele deu uma olhada mais de perto e viu que a 5 centímetros da cobra havia uma protuberância adicional, uma à esquerda e outra à direita. Limbai tocou, e esse sentimento foi um tanto indescritível. Era um pouco como os ossos de um pássaro. Será que são asas? Quanto mais Limbai olhava para isso, mais ele sentia que era altamente possível. Littlegrain deve estar evoluindo na direção do dragão Rain. Ele não sabia o que aconteceria no dia em que amadurecesse. Quase esqueci a data da competição. Limbai desceu a montanha apressado, mas não sabia que a competição entre as 4 forças principais já havia começado. O Indiclaw Dojo e a Câmara de Comércio das Mil Bestas ficaram de frente um para o outro. As pessoas do Indiclaw Dojo não estavam apenas em um estado lamentável, mas também tinham feridas de tamanhos variados em seus corpos, fazendo com que parecessem bastante miseráveis. Por outro lado, a Câmara de Comércio das Mil Bestas estava agindo de forma poderosa por nenhuma outra razão senão que a competição foi dividida em 8 partidas. Além de Sheu, que venceu, o Indiclaw Dojo havia perdido 2 partidas consecutivas e já estava à beira da eliminação. O Indiclaw Dojo enviou todas as suas elites. Por outro lado, a Câmara de Comércio das 10.000 Bestas ainda tinha alguns discípulos de elite que ainda não haviam se movido. Shin não pôde deixar de revelar um olhar de desespero. Será que o Indiclaw Dojo realmente iria parar aqui? Wang Eliang se aproximou presunçosamente. Por que você tem que oferecer uma resistência teimosa? A competição já está definida. Seu Indiclaw Dojo definitivamente perderá. Por que você não me segue antes? Depois de dizer isso, ele estendeu a mão para tocar o rosto de Sheu, mas foi arremessado por Sheu. Este é um campo de competição. Por favor, mostre algum respeito. Wang Eliang parecia ter ouvido uma grande piada. Você está prestes a se tornar minha mulher. Eu posso fazer o que eu quiser. Shin mordeu os lábios com força. Ainda não é o momento final. O resultado ainda é incerto. Não fique muito satisfeito consigo mesmo. Neste momento, a voz do árbitro veio da arena. A Câmara de Comércio das Mil Bestas contra a seita toísta do vento e da nuvem. A Câmara de Comércio das Mil Bestas vence. Outra perda. O rosto de Shin instantaneamente ficou pálido. Se ela perdesse mais uma partida,
perderia a qualificação para participar da competição. Se ela queria vencer, isso significava que ela tinha que vencer 4 partidas consecutivas. Isso era simplesmente impossível de realizar. O olhar ambíguo de Liang varreu Chen. Parece que terei que pedir imediatamente às pessoas que organizem nosso casamento. Ele se virou e saiu com um sorriso selvagem. Os olhos de Chen estavam vermelhos de raiva. Ela cerrou os punhos e fez sons de rachaduras. Os outros temiam que ela fizesse algo impulsivo. Irmã Marcial Sênior, o quadro geral é a coisa mais importante. Nós definitivamente não vamos deixar você se casar com aquela escória. Embora ela tenha dito isso, as expressões nos rostos de todos não pareciam boas. Irmã Marcial Sênior, o que devemos fazer? Quase ninguém do nosso lado pode subir no palco. A voz soluçante da irmã caçula veio ao lado dela. Lin Bai ainda não chegou? O irmão Marcial Júnior que guardava a porta balançou a cabeça. Será que ele recuou na hora ou teve medo de ofender a Câmara de Comércio das Mil Bestas? Vários pensamentos passaram pela mente de Xin e ela não pôde deixar de suspirar. Ela originalmente pensou que Lin Bai era uma figura importante, mas ela não esperava que ele fosse apenas mais ou menos. No final, fui eu quem o superestimou. Depois de ouvir isso, os membros do Dojo do Vento e da Nuvem ficaram ainda mais confusos. Então o que devemos fazer a seguir? Estava quase na hora de entrar na arena, mas nenhum deles conseguiu entrar. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 20. Quem é aquele que está pedindo para morrer se você realmente não pode fazer isso? Apenas admita a derrota e deixe sua irmã marcial mais velha se casar com nosso jovem mestre diretamente. Quem disse isso? Agora que o Indie Claw Dojo está sem pessoas, é uma perda de tempo lutar aqui. As pessoas da Câmara de Comércio das Mil Bestas olharam com condescendência e imediatamente caíram na gargalhada. Seus olhos estavam cheios de desprezo e desdém. As pessoas do Indie Claw Dojo estavam com tanta raiva que seus corpos tremiam. Isso é demais. Devo ensinar-lhes uma lição. Vendo que um discípulo estava prestes a se levantar com força, Shin ordenou que ele fosse embora. Você não pode vencê-los de jeito nenhum. Se você for, haverá baixas sem sentido. O árbitro anunciou as regras da competição com o rosto inexpressivo. No último momento, se ninguém mais subir no palco, você perderá a qualificação para competir. O jovem de rosto pálido tossiu e disse, tosse, tosse, irmã Marcial Sênior, deixe-me ir. Eu ainda posso fazer isso. Não, irmão Marcial Zhang, você se machucou gravemente na partida agora e ainda não se recuperou. Se você subir agora, estará apenas cortejando a morte. Você não pode brincar com sua própria vida. Mesmo que eu morra, lutarei até o último momento. Eu nunca vou deixar aquele canalha Wan Elian ter sucesso. Zhang Aoran tossiu ainda mais quando falou sobre sua empolgação. No entanto, como ela poderia deixá-lo subir no palco em seu estado atual? Os olhos de Xin estavam vermelhos. Seu coração estava cheio de profundo desespero. Será que não havia espaço para negociação? Quando o árbitro estava prestes a anunciar os resultados, ouviu-se uma voz masculina fria. Estou atrasado. Para Xiu, era como o som da natureza. De repente, ela virou a cabeça para trás. Era o falecido Lin Bai. Me desculpe, eu estava muito absorto em meu cultivo e não prestei atenção no tempo. Não estou muito atrasada, estou. Não muito tarde. Contanto que você esteja aqui, é bom. Eu pensei. Xin abaixou a cabeça envergonhada. Ela não terminou a frase, mas o pessoal da Câmara de Comércio das Mil Bestas estava substituindo-a. Eu pensei que você fosse um covarde. Depois de ouvir nosso nome, você não se atreveu a aparecer. A Câmara de Comércio das Mil Bestas ainda estava se perguntando quem era a ajuda externa que Xin havia convidado. Quando eles viram que na verdade era um rosto desconhecido, tudo bem se fosse esse o caso, mas a placa de identidade também mostrava que ele estava no nível 4 de Outian, então eles não levaram Lin Bai a sério. Xin olhou para Lin Bai preocupado que ele não fosse capaz de lidar com isso. O pessoal de Lin Bai da Câmara de Comércio das Mil Bestas realmente não é fácil de lidar. Se você decidir se retirar agora, não vou culpá-lo. Ela já estava muito grata por Lin Bai poder vir. Assim como Wan Eliang havia dito, o assunto já estava resolvido. Mesmo que Lin Bai fosse poderoso, era simplesmente impossível para ele vencer 4 partidas consecutivas. Além disso, os poucos grandes especialistas da Câmara de Comércio das Mil Bestas ainda nem haviam entrado na arena. Lin Bai deu a ela um olhar tranquilizador. Já que prometi a você, definitivamente farei isso.
Não há absolutamente nenhuma razão para eu recuar no último minuto. Você só precisa se lembrar de uma coisa e preparar a terra abençoada do céu alternativo. Seu rosto estava calmo como se todos os problemas difíceis pudessem ser resolvidos facilmente. Shinlu ficou atordoado ao ver Lin Bai entrar na arena, ainda atordoado. A visão traseira desenfreada e desinibida estava congelada em seus olhos. Por alguma razão, isso realmente a deixou um pouco à vontade. No entanto, o irmão mais velho Zhao e alguns outros irmãos e irmãs mais velhos revelaram olhares suspeitos e disseram inquietos: Irmã Sênior, essa pessoa que você está procurando está bem? Ele está apenas no nível 4 do estado de Wuqian. Ele definitivamente pode fazer isso. Por alguma razão, Shinlu tinha uma confiança inexplicável em Lin Bai. Mas seu nível de cultivo. O nível de cultivo não significa tudo. Certa vez, ele me derrotou em uma competição na academia. Ao ouvir isso, todos ficaram boquiabertos. Afinal, Shinlu foi reconhecido publicamente como a pessoa mais poderosa do Indie Claw Dojo. Wang Eliang olhou para a comoção e não pôde deixar de estreitar os olhos. Ele perguntou às pessoas ao seu lado: alguém conhece esse garoto? Todos balançaram a cabeça para mostrar que não sabiam. As pessoas ao seu lado disseram bajuladoras: acho que ele deveria ser um peixe pequeno, do tipo que não é famoso. Jovem mestre Wang, não o leve a sério. No entanto, Wang Eliang viu a interação entre Lin Bai e Shinlu. Ele já havia tratado Shinlu como sua própria posse. Vê-lo de repente mostrar uma expressão tão dependente em relação a Lin Bai foi extremamente gritante. Ele zombou e disse: encontre alguém para brincar com ele adequadamente. Não deixe que outros subestimem a força de nossa Câmara de Comércio de 1000 bestas. Seus subordinados entenderam o significado oculto de suas palavras e imediatamente concordaram com a cabeça. Originalmente, para lidar com um personagem como Lin Bai, seria bom apenas enviar uma pessoa aleatória. Mas agora, foi Li Zhangong quem apareceu. Shin não pôde deixar de exclamar surpresa, sua expressão um pouco feia. Como pode ser ele? Inicialmente, ela esperava por um acaso, pensando que as pessoas da Câmara de Comércio das 1000 bestas subestimariam seu oponente. Dessa forma, Lin Bai conseguiria vencer uma rodada sem esforço e as partidas subsequentes seriam mais garantidas. Quem teria pensado que ele seria realmente um dos 3 grandes especialistas da Câmara de Comércio das 1000 bestas? Li Zhangong, que era conhecido por sua força e acreditava em usar sua força para derrotar todos os seres vivos. No palco, Li Zhangong claramente não colocou Lin Bai em seus olhos. Mesmo que você queira defender alguém, você deve primeiro pesar sua própria força. Você é apenas um mero 4º estágio Wuqian, mas ousa pisar no palco. Você realmente não sabe como a palavra morte é escrita. O olhar de Lin Bai era frio e sua expressão era um pouco impaciente quando ele disse: por que você está falando tanta bobagem? Li Zhangong viu que sua atitude era ainda mais arrogante do que dele e instantaneamente ficou com raiva de vergonha. Você está cortejando a morte. No instante em que ele terminou de falar, uma enorme variedade se iluminou no palco e um leve rugido de tigre pôde ser ouvido. Um tigre dente de sabre de 6 estrelas saltou de dentro. Foi tão inspirador que até os surdos podiam ouvi-lo. Ele olhou friamente para Lin Bai, como se estivesse olhando para a comida em um prato. Suas 2 presas piscaram com uma luz nítida. As figuras de um homem e um tigre se sobrepunham no ar. A cada passo que Li Zhangong dava, o chão tremia um pouco. Era como se um tigre feroz tivesse descido da montanha, trazendo consigo uma força esmagadora enquanto avançava em direção a Lin Bai. Como a força era tão forte que o solo não podia suportá-la, apareceram rachaduras semelhantes a teias de aranha. Esta foi a famosa habilidade final de Li Zhangong, Tiger Roar Mountain Forest. Uma pressão poderosa atingiu o rosto de Lin Bai, transformando-se em uma enorme rede que cobria Lin Bai. Lin Bai nem piscou, não demonstrando intenção de evitá-lo. Todos não puderam deixar de suar por Lin Bai. Acabou. Se ele for atingido por Li Zhangong, será um problema se seu cadáver estará intacto. As pessoas do Indie Claw Dojo devem apenas esperar para coletar seu cadáver. Ele é um jovem tão bom, mas quer provocar o povo da Câmara de Comércio das 1000 bestas. Agora, ele está assustado e não ousa se mexer. Vendo que Li Zhangong estava quase ao alcance, Lin Bai finalmente se moveu. No entanto, ele não se esquivou. Em vez disso, assumiu uma postura ofensiva. Vendo isso, todos ficaram pasmados. Esse cara é um tolo. Li Zhangong é famoso por sua força, mas ele ainda quer lutar de frente. Até Li Zhangong olhou para Lin Bai incrédulo.
revelando um sorriso sanguinário. Adeus, seu pirralho imprudente. A expressão de Lin Bai não mudou. A arte da fase da miríade devoradora dos seus estava circulando em seu corpo, e ninguém podia ver onde ele estava. O chão já havia afundado, como se o gigante Pangu tivesse descido. Assim que Li Zhangong pensou que havia vencido, seu sorriso de repente congelou em seu rosto, substituído por um olhar de extremo medo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.